Qual é o seu nome? Nina. Nina Apio. Nina de onde? Isso, Ipira. Ipira. E aí, Santa Catarina. Pode falar. A minha conversão, eu era católica, casei com um protestante, e daí minha conversão à Palavra de Deus foi em 2002. Aí eu vim na Santa Missa ali, e eu ele foi ensinada que o protestante, o luterano e o católico seriam iguais, né? Assim, né? Podia sacramentar, receber a Santa Hóstia, que eu estava casada na luterana como se fosse católica. Só que nosso Papa Pedro II, ele falava nas mensagens de Jesus dizendo que não, né? Tinha que estar casado na Igreja Católica, fazer tudo o sacramento certinho para poder receber a Santa Hóstia. Aí eu falei com os padres, e daí eles disseram, não, pode receber, o luterano está junto com a Igreja Católica, pode. Só que eu ia receber a Santa Hóstia, parece que eu ia infartar, eu passava mal, depois que eu recebi a Santa Hóstia. E eu saía e sentava no banco e mal daquele jeito. E foi umas 2, 3 vezes que me aconteceu, aí eu não aguentei mais. Aí eu falei com o seu Pedro, e pedi a ele por que eu estava passando mal cada vez que eu recebia a Santa Hóstia. E daí ele pediu se eu era casada na Igreja Católica. Eu disse, não sou na luterana. Ele disse, então tá aí, você está em pecado, não pode, a igreja é uma só. O sacramento tem que ser tudo na Igreja Católica. Aí meu marido veio, né? Chamei ele porque eu moro longe, né? E dá uns quase 500 quilômetros de lá até aqui. Aí ele veio, o padre fez a primeira comunhão dele, o crisma, aí nós casamos. E daí nunca mais me aconteceu isso. Quer dizer que o sacerdote falou para mesmo que se você fosse na igreja luterana, você podia receber a hóstia, porque na igreja luterana, o católico era a mesma coisa, né? Podia ser a mesma coisa, então. Aí você foi pedir o conselho, o profeta Pedro II te orientou, né, sobre isso. Porque eu passava mal quando eu ia receber a Santa Hóstia, né? E eu passava mal, nossa, meu coração pulsava muito forte. Isso. E quantas pessoas hoje que não estão nessa aí, né? Às vezes você vai às vezes é de outra denominação, mas fala que não, tá junto com a Igreja Católica, pode continuar assim mesmo, desde o dia que você está fazendo, está agradando a Deus. Muitas vezes as pessoas não se sentem bem, mas devido a algum chegar e falar, não, você é assim mesmo, está agradando a Deus, e a pessoa continua, né, dando ouvido a essas pessoas e acabando fazendo coisas que realmente está desagradando a Deus, né? Você ainda bem que você perguntou, o profeta Pedro II te orientou, né? Falou aí com relação à hóstia, que é somente na Igreja Católica, né? Graças ao nosso Papa Pedro II, e hoje estou bem, muito bem espiritualmente, sou muito feliz. Tá certo, muito bem. Assim, é muito importante, né? Dar esse esclarecimento para as pessoas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí que são católicos, mas ao mesmo tempo é envolvido com o espiritismo, e eu já vi casos até de ministra da Eucaristia dentro da Igreja Católica, distribuindo o corpo de Cristo, mas envolvendo com práticas espíritas, né? Com outras seitas e sendo membro da igreja. E às vezes faz isso achando que está agradando a Deus, e na verdade não está. Né? Não busca o conhecimento de a verdade, de uma instrução melhor, e continua fazendo essas práticas achando que está certo e na verdade não está. Né? Quantos anos você está na obra? Faz mais de 24 anos. Tá. Tá certo, você vai contar eu criei minhas meninas, eram pequenas, e daí eu sempre agradeço ao padre Tobias e ao padre Rômulo, que as crianças não obedeciam, né? E daí aí eu pedia para ele dar conselho para elas, né? Então ele me ajudaram muito na educação das crianças. O padre Rômulo e o padre Tobias. Sempre pedia para ele conversar com elas, elas não obedeciam, né, criança. Então eu devo a educação de minhas filhas a eles. Dar uma benção para elas ali logo, né? Assim, eles davam um conselho muito bom, que hoje elas sabem o valor, né? Isso. Então estão passando para as filhas, para minhas netas já isso, porque foi muito gratificante,
Muito importante. É muito importante, né? A palavra de um padre, né? Isso, pode falar, gente. Tá bom.